Bom, galera, vamos falar então sobre tecido hematopoético e sangue. O que é o tecido hematopoético ou hemocitopoético? Poético vem de poiese, poiese quer dizer produção, hemato é sangue. Então, hematopoético, produtor de sangue. Onde eu encontro o tecido hematopoético? Na medula óssea vermelha. Então, a medula óssea vermelha é tecido hematopoético, tá? Bem, onde eu encontro essa medula? Eu encontro no interior dos ossos, nas cavidades dos ossos esponjosos especialmente. Ah, e o que eu encontro lá? A medula é formada por células-tronco multipotentes, que vão então se diferenciar em outras células, formando as células sanguíneas. Há duas linhagens celulares que vão formar o sangue. Temos então a linhagem mieloide e a linhagem linfóide. As células linfóides originam exclusivamente os linfócitos. Então, a linhagem linfóide origina apenas os linfócitos, tanto os linfócitos T, como os linfócitos B, como os linfócitos NK, de natural killer. Sendo que os linfócitos B se diferenciam em plasmócitos, que são as células produtoras de anticorpos, ok? Bem, então o linfócito B se diferencia em plasmócito, que produz anticorpos. Anticorpos são responsáveis pela imunidade humoral. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. E os linfócitos T podem ser de dois tipos. O linfócito T auxiliar, ou CD4, o linfócito T citotóxico, ou CD8. O linfócito T auxiliar é muito importante porque é ele que vai ter a função de identificar o antígeno e ativar as duas vias imunológicas, ou a via celular, citotóxica, do CD8, ou a via humoral, por anticorpos, do linfócito B. Então, quando ele ativa o linfócito TCD8, o linfócito TCD8 ativo libera enzimas chamadas de perforinas, que vão romper a membrana da célula invasora e vão então causar a sua morte. Essa via é a via celular, da imunidade celular. Ela é uma via específica e é uma via induzida pela presença de alguém estranho, que é o antígeno. Qual é o principal exemplo de imunidade celular? Ataque contra órgãos transplantados. Então, rejeição a transplantes de órgãos envolve a via citotóxica, envolve a ação dos linfócitos T, CD8. Já o linfócito B produz anticorpos por meio da produção de plasmócito. Então, a produção é indireta. O linfócito B ativado se converte em plasmócito e o plasmócito produz anticorpos específicos contra o antígeno. Essa via é a via humoral. Então, a imunidade humoral tem a ver com o quê? Com a produção de anticorpos. Imunidade celular, o ataque direto das células por meio da ação de enzimas chamadas de perforinas. Beleza? Bem, então, como se dá a ação dos anticorpos? Como se dá essa imunidade humoral? É importante ter em mente que a imunidade humoral é uma imunidade adquirida, assim como a celular pela via do linfócito TCD8. Então, a imunidade pode ser adquirida ou inata. Imunidade inata é aquela que envolve a ação dos glóbulos brancos inespecíficos, neutrófilos, eosinófilos, macrófagos, certo? Que não dependem de um estímulo prévio para que haja uma ativação. Eles já estão funcionando. Já as vias CD8 e linfócito B dependem de um estímulo, de uma ativação. Beleza? Pois bem, então no caso do linfócito B, ele é ativado, vai se diferenciar em plasmócitos e vai gerar células de memória imunológica, certo? A propósito, não só o linfócito B, os linfócitos T, tanto auxiliar, CD4, como o citotóxico, CD8, também geram células de memória imunológica. Pois bem, os plasmócitos, então, derivados do linfócito B, vão produzir anticorpos. E como é que acontece isso? Bem, olha para cá. Então, o primeiro contato com o antígeno vai induzir a resposta imunológica. Então, o linfócito TCD4 identificou, ativou o linfócito B, que se diferenciou em plasmócito e começa a produção de anticorpos. A produção é lenta inicialmente, então eu vou ter um aumento na quantidade de anticorpos, gerando essa primeira resposta imunológica que eu chamo de resposta imunológica primária. Bem, nesse momento aqui eu já tenho anticorpos suficientes para destruir o antígeno. Então, destruo e fico curado do problema, caso eu tenha tido contato com o antígeno in natura.
certo? Que aí eu teria, então, uma imunidade chamada de imunidade natural, certo? Mas eu poderia perfeitamente ter recebido o antígeno por uma via artificial, seria uma vacina. Então, imunidade natural é aquela que eu adquiro quando eu tenho um contato naturalmente, né, com o antígeno. Agora, ela vai ser artificial quando eu tenho contato artificialmente, por meio de uma vacina. Esses dois casos têm o que em comum? Eu vou produzir os meus anticorpos. Se eu produzo os meus anticorpos, eu estou ativo no processo. Então, essa é uma via de imunidade ativa, beleza? Imunidade ativa, eu produzo anticorpos, que é o caso aqui. Então, gerei essa imunidade e estou curado. Resolvido. Essa, então, é a resposta imunológica primária. Se eu tiver um segundo contato com o mesmo antígeno, com um antígeno idêntico, a segunda resposta, a resposta imunológica secundária, vai ser muito mais rápida, em menos tempo, portanto, e muito mais intensa. Eu vou ter muito mais anticorpos circulantes. Essa intensidade maior em menos tempo faz com que eu não fique doente novamente. Por isso que eu vou ter catapora uma vez só na vida. Ou nenhuma, se eu tomei a vacina. Porque um segundo contato gera uma resposta mais intensa e mais rápida. Com isso, eu destruo o antígeno antes que ele consiga se manifestar em mim. Certo? Agora, se eu tive contato com um antígeno novo, seria aqui no caso o antígeno Y, para esse antígeno novo, começa tudo do zero. Então, eu vou começar do zero para produzir anticorpos, para depois gerar uma nova imunidade primária. Então, a partir de agora, para o antígeno Y, eu também vou ter uma imunidade primária já estabelecida. Num próximo contato com o antígeno Y novamente, eu não tenho mais o mesmo problema. Certo? Bem, agora, em alguns casos, eu não posso esperar que o meu organismo produza anticorpos. Eu não posso esperar uma via ativa. Então, eu preciso receber anticorpos prontos. Nessa condição, eu tenho uma imunização passiva. Então, sempre que eu recebo anticorpos prontos, eu vou ter uma imunidade passiva. Ou recebo isso por meio de um soro, como o soro antiofídico, em que eu recebo anticorpos contra o veneno da cobra, ou, no caso do feto, do bebê, pela via placentária e pelo leite materno. Então, essa transmissão da mãe para o bebê também é uma via passiva. Bom, aqui da mesma forma, se eu recebo anticorpos por um soro, é uma via artificial. Agora, o bebê, quando recebe anticorpos da mãe, sem que haja nenhuma ação intencional, há ali um processo de imunidade natural. Então, a imunidade artificial, anticorpos recebidos pelo soro, e natural, recebidos pela mãe, pela via placentária ou pelo leite materno. As duas situações se configuram como imunidades passivas. Então, concluindo, temos imunidade ativa e passiva. Ativa, o organismo produz anticorpos, certo? Pode ser natural ou artificial. Natural, tive contato com o antígeno, fiquei doente. Artificial, recebi uma vacina, recebi antígenos modificados ou fragmentos do antígeno, produzi anticorpos. Bem, a passiva pode ser natural ou artificial. Natural, recebi anticorpos da minha mãe. Óbvio, isso só durante a gravidez ou durante a amamentação. E a artificial, recebi anticorpos prontos por meio de um soro. Beleza? Bom, e os demais glóbulos brancos? Temos aqui, então, eosinófilos, basófilos, neutrófilos e monócitos. Monócitos se diferenciam em macrófagos. Vimos isso na aula de TCPD. Neutrófilos fagocitam bactérias. Neutrófilos, células fagocitárias de bactérias. Basófilos, pouco representativo, também liberam histamina, mas é uma quantidade tão pequena que não tem muita relevância. E eosinófilos, importantes no combate a vermes e a reações alérgicas. O eosinófilo tem a função de fagocitar o complexo anticorpo e alérgeno para poder inutilizá-lo. Ok? Bem, além disso, os mastócitos que estão lá no TCPD também são células de origem mieloide. Ok? Então, esses são os glóbulos brancos. Bom, dentre os outros elementos figurados, temos aqui as hemácias e as plaquetas. Bem, hemácias. Hemácias são células também chamadas de eritrócitos ou glóbulos vermelhos. São derivados de células chamadas de eritroblastos, que viram reticulócitos e vão virar depois hemácias. Bem, com relação às hemácias, olha só. Aqui está o ciclo de vida da hemácia. Então,
Tem aqui um esquema simplificado e aqui está ele detalhado, é a mesma imagem já ampliada e em cortes. Então vamos começar. Ó, primeira coisa, quem produz hemácia? A medula óssea vermelha, certo? É aqui que ela nasce. Para produzir hemácia, a medula precisa de um estímulo. E o estímulo é um hormônio secretado pelo rim, chamado eritropoietina, ou EPO. Então, o rim detecta que tem menor quantidade de oxigênio circulante e secreta mais eritropoietina. A EPO vai atuar lá na medula e vai induzir a produção de mais hemácias. Cada hemácia tem uma vida média de 120 dias. Depois de um tempo, as hemácias velhas, então, olha aqui, as hemácias velhas vão lá no fígado, no baço e na própria medula e vão ser destruídas. Bem, a hemoglobina vai ser quebrada em globina, proteína, que é digerida, aminoácidos que vão para o sangue, vão ser reutilizados. O grupo M, o ferro, se for possível, vai ser reabsorvido, vai ser reutilizado, e a bilirrubina. Bilirrubina tem que ser eliminada. Então, o fígado vai fazer o processo de eliminar a bilirrubina. Como ele faz isso? Bem, ele vai liberar, por meio da bile, a bilirrubina no intestino. Lá no intestino, a bilirrubina vira urobilinogênio. O urobilinogênio, no próprio intestino, vira estercobilina, que vai dar o tom amarronzado das fezes. Só que ele pode também ser absorvido, vai para o sangue, e lá nos rins, o urobilinogênio vira urobilina, que vai dar a cor amarela ao xixi. Pronto. Aí eu tenho já esse material sendo liberado. Ok? Bem, interessante lembrar o seguinte, hemácias são células sem núcleo, são células enucleadas, e no seu interior há uma grande quantidade de moléculas de hemoglobina, que tem o papel de transportar o oxigênio. Vimos isso na aula de sistema respiratório. Beleza? O outro componente importante do sangue são os trombócitos, ou plaquetas. Plaquetas ou trombócitos são células derivadas do megacariócito, melhor, são fragmentos celulares derivados do megacariócito. Plaquetas não são células, são fragmentos celulares, fragmentos citoplasmáticos, derivados de uma célula chamada megacariócito, também de origem mieloide. Função, coagulação sanguínea. Então, as plaquetas atuam no processo de coagulação sanguínea. Então, sempre que há uma lesão no tecido, vai haver o início do processo de coagulação. Isso é ativado basicamente pelo contato do colágeno com as plaquetas. Plaqueta não gosta de colágeno, plaqueta tem uma aversão ao colágeno. Sempre que o colágeno entra em contato com a plaqueta desencadeia a resposta que vai culminar com a coagulação sanguínea. Podemos separar em dois momentos importantes. Primeiro é a agregação plaquetária, a formação do tampão plaquetário. O tampão plaquetário não é o coágulo ainda, mas é um passo já muito importante. E aqui um alerta. O ácido acetil salicílico, princípio ativo de vários medicamentos, como Doril, Melhoral, a aspirina, AS, é um desagregador plaquetário. Então, o ácido acetil salicílico dificulta a agregação de plaquetas, portanto, dificulta a coagulação. Por isso, ele não deve ser ingerido em caso de suspeita de dengue. Assim como pessoas que estão num outro quadro hemorrágico, qualquer quadro hemorrágico, devem evitar esse medicamento. Em contrapartida, pessoas que têm um risco de trombose têm até a indicação de ingerir esse medicamento, justamente para reduzir o risco de formação de coágulos espontâneos. Após a formação do tampão plaquetário, a liberação de fatores de coagulação vai então desencadear a cascata de coagulação. Bem, as últimas etapas são importantes. A protrombina, que é uma proteína já presente no plasma, é transformada em trombina. A trombina, então, vai fazer com que o fibrinogênio, que já estava no plasma, que é solúvel, se converta em fibrina, que é uma proteína insolúvel. Essa reação depende do cálcio. Então, o cálcio é um cofator necessário para a coagulação. A fibrina insolúvel forma uma rede, uma trama, que veda o espaço onde o sangue estava saindo. Com isso, as hemácias, as células vão se fixando ali. Então, esse conjunto de fibrina, rede de fibrina, mais as células, em especial eritrócitos, porque são as mais abundantes, são 5 milhões por cada milímetro cúbico de sangue, enquanto o glóbulo branco de 5 a 10 mil. Então, os eritrócitos se prendem ali e vai haver, então, a formação de um coágulo que bloqueia a hemorragia. Pronto, problema resolvido.
Ok? Bom, pessoal, então esses são os conceitos fundamentais de sangue, tá? Mantenha o estudo, tá? Confia, vai dar certo, beleza? Até a próxima.